Привет, доброе утро, друзья. Oi, bom dia todo mundo. Continuando nossa série de aulas dedicadas à parte da gramática russa, declinações. Hoje eu queria falar com vocês sobre o segundo caso de declinação na gramática russa, que é o caso genitivo. Lembrando, né, em língua russa existem a gramática destaca 6 formas, 6 declinações. Eu já fiz um vídeo sobre caso nominativo, que é o caso do sujeito. E o segundo é o caso genitivo, tema de hoje. Quais funções, né, sintáticas esse caso vai marcar? É interessante, esse caso ele é multifunção, é o mais, eu diria que talvez seja o mais utilizado em russo, né, que tudo bem, toda frase vai ter algo em nominativo, que é o sujeito, muito provavelmente algo em acusativo, que é o objeto direto, e o genitivo seria o caso com o qual eu marco quase tudo, além de sujeito e objeto direto. Então, vamos ver agora quais principais funções esse caso tem, quais formas que adota, e o importante também é quais preposições esse caso usa. Vou compartilhar aqui a tela com a apresentação. Vou abrir na tela cheia. Preparei hoje uma apresentação para vocês, curtinha. Então, caso genitivo, em russo se chama родительный падеж. Lembram, eu falei que nominativo vem da palavra nome, em russo imя, que seria a tradução direta do latim. Genitivo, mesma história. A palavra rod significa gênero, né? Essa mesma raiz do genitivo. Então, vamos ver aqui. Escrevi aqui, listei as principais funções desse caso. Não são todas, mas algumas para a gente aprender. A relação de posse, algo é de alguém. Negação, quando eu não tenho de alguma coisa. Contagem, com números. Vou explicar como que isso funciona, é um pouco interessante, curioso. A origem, proveniência, tipo, eu sou da Rússia, ou esse bolo é de maçã, essas ideias de algo é de algum lugar, ou de algum material. E, além disso, existem algumas preposições que usam esse caso genitivo, exigem o uso do caso genitivo. Nos próximos slides, eu listei alguns mais usuais. Vamos dar uma olhada nas terminações desse caso. Ele não é fácil. Eu diria que é o mais complexo, na verdade. Por quê? Por causa do genitivo plural. As formas do plural são, vocês veem, tem várias opções. Lembram que eu falei no nosso vídeo anterior do caso nominativo que é importante saber distinguir as palavras de acordo com o gênero, se são masculinos, femininos ou neutras. Então, aqui vamos ver para que isso serve. Porque as palavras do gênero masculino, do gênero feminino e do gênero neutro, no plural, elas vão ter as terminações diferentes. Então, no singular, masculino e neutro juntos terão terminações a e ya. A para palavras que terminam em consoante, no nominativo, ou em o, se for neutro. E ya, quando a palavra em nominativo terminava com sinal brando, lembram? O título era com sinal brando.
E E, letra E no neutro, como se fosse more, aí vira mará. Feminino, no genitivo singular, tem terminações I. Машины, книги. E agora plural. Plural é um pouquinho enrolado. Palavras do gênero masculino que terminam com consoante terão terminação of, da mof. Palavras que terminam em sinal brando, ou, aliás, independente se é masculino ou feminino, ou em letra ia, quando for neutro, vão ganhar terminação ei. Учитель, учителей. Ночь, ночей. Море, морей. Em masculino, tem palavras que terminam com i kratka, como musei, aqui do exemplo. Aí fica com essa terminação ief. Museiev. E ainda, para o feminino e neutro, tem uma terminação interessante e diferente. Quando a palavra do gênero feminino termina com letra A, ela vai perder a vogal no final. Aí fica assim, machin. Só que quando eu corto essa última vogal, tiro ela, e depois deparo com duas consoantes no final, como seria nesse exemplo, estudiantka. Eu tirei A, tem T e K no final. Eu ponho uma vogal no meio entre essas duas consoantes. Aí fica nessa forma assim, estudiantok. Eu sempre acho isso muito engraçado, porque russo, vocês que estudam já devem ter percebido que o russo adora ter uma sequência de 3 consoantes, 4 às vezes consoantes, difícil de pronunciar, e nunca, né, ninguém se preocupa com isso. Mas aqui nessa forma, o russo diz, não, aí não pode ter 2 consoantes, tem que ter uma vogal, porque é interessante. Na verdade, tem uma explicação, mas eu não venho ao caso do nosso tema de hoje. Depois eu, de repente, faço vídeo para explicar essas vogais que fogem ou aparecem em várias formas das palavras. Se vocês tiverem curiosidade, me escrevam um comentário que vai me incentivar para fazer mais vídeos. E no neutro acontece a mesma coisa também. Окно, aí tem duas, eu tiro a letra O do final, tem duas consoantes juntas, k, n, põe o O no meio, okon. Essa é a terminação, né, corta letra do genitivo plural, que se aplica às palavras do gênero feminino e neutro. Tudo bem? Até aqui? Espero que deu para explicar um pouquinho. Vamos agora ver as funções do caso genitivo, uma por uma. A primeira, uma das mais importantes, é a relação de posse. Né? Pergunta de quem? Aqui eu uso o genitivo sem preposição nenhuma. E o exemplo que eu coloquei, né? Это машина брата. É o carro, машина, brata, do irmão. Né? A palavra brat, brata. Atenção, muitas vezes, na hora de traduzir, na hora de ler um texto e compreendê-lo, nós confundimos com esse A final e começamos a pensar que se trata de uma palavra de gênero feminino. Isso acontece muito, principalmente com nomes próprios. Por exemplo, Ivan. Aí, se eu colocar aqui, esta máquina, Ivana. Aí vocês veem esse nome próprio, com A no final, e começam a pensar que se trata de uma mulher. Não. Atenção, na hora de traduzir do russo, eu sempre tenho que observar primeiro a construção gramática da frase, o que é relativo ao que e está em qual caso. Porque exatamente terminação A nem sempre significa
feminino. Muitas vezes vai significar genitivo de uma palavra do gênero masculino. Atenção. Não, essa é a relação de posse, né? Algo de quem? Negação. A outra função muito importante do genitivo. Sempre quando eu tenho a palavra нет, aquilo que eu não tenho estará no genitivo. Né? Não há de que. У меня нет денег. Деньги, dinheiro. У меня нет денег. Vocês percebem, eu coloquei no slide anterior, aqui de em destaque, aqui também coloquei de. Por quê? Porque a preposição de do português, ela vai nos ajudar a detectar o genitivo em russo. Quando você traduz a frase, né, quando você vê a frase em português e você se depara com a preposição de, pense logo que em russo provavelmente você vai encontrar um genitivo, que eles são equivalentes. Não, aqui у меня нет денег. Negação. Terceira função do genitivo, contagem. Quando eu conto objetos, uso numerais, a palavra que vem depois do numeral praticamente sempre estará no caso genitivo. Só que tem um porém. Às vezes estará no genitivo singular, às vezes no genitivo plural. Vamos ver como isso funciona agora. Primeiro, vamos descartar o Tudo que é é caso nominativo, não é genitivo. Que eu coloquei 2 exemplos com horas, né? Сейчас 2 часа, 2 horas, e сейчас 7 часов, 7 horas. Vocês veem que a forma é diferente. Se eu quisesse falar agora é 1 hora, eu ia falar como? Сейчас 1 час. Eu usaria a forma do nominativo, com números 1, e tudo que termina com tipo 21, 101, 1351, 2.333.451. É tudo depois que vem, né? Quando o numeral termina com depois vem nominativo singular. Agora, os números que vão terminar com dígito 2, 3, 4 vão pedir o uso de genitivo singular. 2 часа, ему 22 года, ele tem 22 anos, usei genitivo singular, e etc. A partir de 5, vou usar com dígitos de 5 a 0, eu vou usar genitivo plural. E também vou usar genitivo plural com todos os números de segunda dezena, de 11 a 19. Eles entram nesse grupo de genitivo plural. Então, aqui eu coloquei de 5 a 20, e depois lembra que continua a partir de 25, né? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, opa, nominativo. 32, 33, 34, genitivo singular, porque termina com 2, 3 e 4. E depois volta ao plural, a partir do 5, 35, 36, 37. Essa parte eu imagino que é um pouco confusa, mas assim que funciona. Se tiverem dúvidas, me escrevam também. A quarta função do nosso caso genitivo é a origem, proveniência. Perguntas em português seriam, de onde, de que, né? De onde ele vem, de que isso é feito, essa ideia. Aqui eu vou usar as preposições, né? Vocês perceberam as 3 primeiras funções? Posse, negação, contagem, não usa preposição. Aí, a partir dessa, já entram as preposições.
Essa ideia é expressa pelas preposições is e s. Elas são meio que equivalentes. Aí eu coloquei alguns exemplos. Я, Dasha, из России. Eu sou da Rússia. Он идет с работы. Ele está vindo de onde? Do trabalho. Это сок из арбуза. É suco de melancia. Arbuz, arbuza. Resolvi colocar uma palavra um pouco diferente, que é sempre suco de laranja. Aí acho que é chato. Vamos inovar aqui. E eu gosto muito de suco de melancia, de arbuz. Я люблю сок из арбуза. Tá certo? E a última parte da minha aula de hoje são, como eu falei, tem várias outras preposições que exigem o uso do caso genitivo. Aqui eu coloquei alguns exemplos, não são todas as preposições, tem mais, mas essas são as mais usuais. У учителя есть собака. Significa o quê? Que o professor tem cachorro. Essa expressão, quem estuda russo já deve conhecer, né? O учитель é tipo, junto do professor há um cachorro. É o nosso jeito meio original russo de dizer que o professor tem um cachorro. Я люблю кофе без сахара. Без é sem, né? Eu gosto do café, de café sem açúcar. Без сахара. Он работает с утра до вечера. Aqui eu coloquei duas preposições que exigem genitivo numa frase só. Elas muitas vezes vêm juntas porque significa, né, limites temporais. С утра, de manhã, do вечера, até a noite. С утра до вечера. Aqui. Магазин около дома. Около é junto de, ao lado de. Я гуляю вокруг озера, ao redor de. Eu passeio ao redor do lago, da lagoa. Мы идем в кино после работы. Nós vamos ao cinema quando? Depois do trabalho. После работы. E это одежда для спорта. É roupa para esporte. Também usamos genitivo com essa preposição. Bem, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre o caso genitivo. Me escrevam se vocês têm alguma dúvida. E lembrando que eu dou aulas de russo, então se vocês querem aprender mais profundamente, entram em contato comigo e vamos ver se marcamos uma aula. Eu gosto muito de ensinar russo e acho muito legal que tem gente que se interessa pelo esse idioma tão bonito. Tá bom? До свидания. Até mais.